Olá, estamos de volta com o programa Espaço Crescer da TV das Artes. Eu sou Cristina Pinho e hoje trazemos um tema bem interessante. Vamos falar sobre mãe, de todas as dificuldades de ser mãe, de toda a culpa que muitas vezes nós carregamos com isso. E hoje trouxe como convidada especial Deise Celeste, que ela é mãe, empresária, e trouxemos a Tiffany também, vou deixá-la solta. A Deise é mãe, empresária. Tudo bem, Deise? Oi, Cris, tudo bem? Deise, a gente quer saber um pouquinho da sua história, de como é ser mãe, né? Eu sei que quando a gente engravida, a gente traz todo um sonho, né? Todo um projeto de vida, que eu costumo dizer que filho é sempre um projeto que não dá muito certo, porque a gente sempre, quando está grávida, a gente projeta o nosso filho querer ser médico, ser bailarina, jogador de futebol, e nem sempre isso acontece. E quando a gente engravida também, a gente sempre espera, às vezes, ter um companheiro, uma ajuda de um pai, e nem sempre acontece, né? Como as chamadas mães solos. Pois é. Eu fiquei grávida, né, nova, com 24 anos, e foi um susto quando, né, eu descobri que eu estava grávida, mas a partir do momento que minha filha nasceu, mudei completamente a tecla da insegurança, tudo. Mas assim, como você falou, a gente sonha algo, na verdade, o nosso sonho, nem direito nós sabemos o que nós queremos, né? Essa é a verdade. E eu sempre, assim, ensinei minhas filhas, vou criar minhas filhas para o mundo. Essa sempre foi a frase que eu fiz com elas. E tanto é que hoje eu tenho minha filha já no mundo, né? A mais velha. Mas Você tem quantas filhas? Eu tenho 3 filhas. Que idades? Hoje 21, a Rafaela com 21 anos, a Laura com 19 e a Júlia com 11 anos. Nossa, idades bastante diferentes, né? Sim, da mais velha para caçula, né? São 10 anos de diferença. E você criou ela sozinha, pai, o que aconteceu? Eu, assim, de certa forma, né? Até 4 anos de idade da Rafaela, a Laura ia fazer 2 anos, foi quando eu fiquei viúva. Depois, desde então, criei minhas filhas só. Depois de 3 anos, mais ou menos, que eu estava viúva, aí eu, né, conheci o pai da minha segunda filha, nós ficamos mais um tempo juntos, e quando ela completou 5 anos, aí nós nos separamos. Desde então, somos só nós 4. Antigamente, né, as nossas avós, bisavós, elas foram criadas para ser mães. Sim. Né? Elas foram criadas para tomar conta da casa, da família. E hoje a nossa geração, ela vem com uma geração diferente, né? Nós somos mães, mas também somos empresárias, somos mulheres, adquirimos outras funções. E como administrar tudo isso? Não é fácil. Essa parte da administração de ser mãe, empresária, é muito difícil. Eu decidi ser empresária exatamente por conta das minhas filhas. Por eu poder ter uma flexibilidade de horário, de dias, né, com escola, tudo mais. Porque quando você trabalha, né, em empresas, você tem hora para entrar, hora para sair. E quando você começa a ter que sair no meio do seu trabalho por conta do seu filho, acaba gerando um certo desconforto. Porque a mulher tem essa carga, né? E eu sendo sozinha, dobrou. Então, assim, eu parti para ser empresária, né, ser empreendedora, exatamente para eu ter a vantagem de eu poder ter hora que minhas filhas precisassem, eu poder sair. Uma hora mais flexível. Completamente. E então, assim, foi muito difícil, porque minhas filhas pequenas, eu precisava trabalhar, né? Então, foi até uma época que minha mãe veio morar comigo, mas, assim, era com empregada, minha mãe, tudo, e eu só ficava com minhas filhas de final de semana. Hoje, minhas filhas estão adultas, né, e eu vejo o quanto isso refletiu, né, porque hoje elas me cobram, né, a mamãe era ausente na nossa infância, por mais qualidade de vida que eu procurava proporcionar, a qualidade de vida talvez que elas mais queriam mesmo era eu junto. Então, eu costumo falar que ser mãe é sempre errar. A gente erra pelo excesso, a gente erra pela falta. Sim. Não tem, assim, o caminho do meio é muito difícil, então é sempre um erro. Mas eu sempre prefiro, como mãe e como psicóloga, falar que é sempre melhor errar pelo excesso. Sim. Né? E sempre acompanhar, e eu acho que é o ideal sempre, por mais que as mães trabalhem, estejam fora,
ter sempre o canal de comunicação aberto. A gente tem que deixar o caminho aberto para que os nossos filhos venham sempre conversar com a gente, independente de ter mais tempo ou menos tempo com as crianças. Isso era uma coisa que eu sempre deixei, mas por elas crescerem, aí vim descobrindo a adolescência, toda aquela nuvem, né, que ficam na cabecinha deles, então eles ficam mais retraídos, né, normal, eu percebi isso nas minhas filhas. Então, eu falo que hoje a minha caçula, ela tem uma vantagem em cima das demais, porque devido à pandemia, eu me adequei, hoje eu trabalho home office, então assim, tudo aquilo que as minhas outras filhas falam, que sentiram, né, falta de mim na infância, eu estou conseguindo resgatar com a mais nova. Então, assim, aquilo que ficou de falta para uma, a outra vai ter. Pode ter um excesso, como você falou, mas com certeza alguma coisa eu vou... Mas eu acho que dá para resgatar algo do passado no presente, né? Chegar para as meninas e conversar e se aproximar de uma certa forma. Eu acho que ser mãe é isso. Ser mãe nunca é ser amiga. Sim, ser mãe é ser mãe. Porque eu acho que assim, a partir que eu sou amiga da minha filha, ela fica órfã de mãe. Então a gente precisa dosar um pouco o que é ser essa mãe amiga, né? A gente está sempre conversando, orientando, né? Todas as crianças, todo adolescente, elas precisam de regras. Sim, uma coisa que eu falei para as minhas filhas foi exatamente isso. Tudo bem, se nós tivemos, né, um período que não éramos próximas, alguma coisa, não próximas, mas a minha ausência por conta do meu trabalho, vamos aproveitar o hoje, né? Vamos aproveitar o hoje, que hoje eu estou aqui. A pandemia está fazendo eu ficar em casa com elas. A mais velha mora nos Estados Unidos, mas a de 19 e a de 11 anos estão comigo. Então, assim, vamos aproveitar o hoje. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer um novo amanhã. Então... O novo hoje mesmo, né? Começa o novo hoje, exatamente. Então, é algo assim que eu já, né, que a gente tenta fazer. Nós, como mães, a gente tenta fazer. Eu vejo na clínica, né, em atendimentos, o quanto é prejudicial para a família a falta do diálogo. Sim. Né? Então, eu sempre oriento, converse com seus filhos, com as suas filhas, tem um diálogo aberto e sincero, né? Porque eles são muito mais espertos que a gente, quando éramos crianças, eles pegam tudo muito no ar. Então, eu acho que a sinceridade, a cumplicidade, eu acho que tem que sempre estar caminhando. Isso é uma coisa que as minhas filhas sabem perfeitamente desde novinha. Eu sempre fui muito sincera com elas em todos os aspectos. Eu falo, eu converso, eu explico. Então é muito engraçado que minhas filhas falam assim, a mamãe não sabe mentir. E realmente, eu não sei. É uma coisa que... E não precisa, né? Não precisa, mas coisas básicas, as curiosidades, então, as curiosidades foi bem assim, difícil na primeira, mas na última também não deixa de ser difícil. Ainda mais hoje em dia que a internet está aí, mostra tudo, então se ela quiser saber qualquer coisa, ela vai lá, pesquisa. Então, mas o ideal é que eles procurem a mãe e os pais, Sim, o responsável, do que o tio Google, né? Sim, mas já percebi que assim, elas sabem a resposta. Elas me perguntam para saber se realmente eu vou falar a verdade. E eu sempre falo. Então, mas assim, pegando as suas falas, né, eu errei no passado por causa de falta de tempo, eu percebo quanto nós, mães, a gente acaba nos cobrando e muitas vezes nos culpando por alguma coisa. Sim. Né? A gente carrega muitos encargos dos nossos filhos e quanto nós somos responsáveis por muitas outras coisas, porque normalmente a fala do pai é: a mãe é que manda, a mãe é responsável, a mãe é culpada. Eu sou o pai, eu sou protetora, isso é verdade. Né? E também, assim, não estamos falando mal dos pais, né? Jamais. Mas o assunto hoje é mãe. Mas é isso, né? Eu percebo quanto de culpa nós carregamos. Né? E eu estava lendo uma pesquisa sobre a síndrome da mãe mal. Né? Hoje a mãe ela carrega tantas funções que ela se culpa se ela não conseguir anexar,
resolver todas as funções, suprir todas as funções. E muitas vezes ela se esquece que ela também é mulher. Sim. Né? Que a gente também precisa de um tempo para ela, para uma leitura, para ver o filme, para conversar com as amigas, para ver uma novela, o que for. E quando a mãe para, ela sente essa frustração. É como ela deixa de suprir a necessidade do filho dela e suprir a função do filho dela. Isso é algo super real. Comigo uma vez aconteceu, a minha filha, ela virou e falou assim: mamãe, qual que é a sua música preferida? Mamãe, qual que é o seu filme preferido? E eu não soube responder. Por quê? Porque tudo era em função delas, os filmes que elas gostavam. Então, eu passei a gostar tudo que elas gostam. Então, assim, depois que elas me ensinaram a isso, a enxergar isso, foi onde eu comecei a olhar um pouquinho para a Daisy. Quem que é a Daisy? O que que a Daisy gosta? Hoje, eu me permito. Então, assim, hoje eu me permito ser a Daisy, né? Ser a Daisy mulher, ser a Daisy namorada. Hoje tem a Daisy mãe ainda, a Daisy empresária. Mas foi através desse start delas aí, dessas perguntas que me fizeram. E o quanto os nossos filhos nos ensinam, né? Todos os dias. Eu acho que as crianças, elas são mágicas, elas têm uma magia, uma solução de problemas muito simples. Elas são maravilhosas. E cada dia elas vão nos ensinando coisas muito gratificantes. E é um reflexo muito grande. Hoje mesmo, quando eu estava me arrumando para vir para cá, a minha pequena simplesmente foi lá e estava lá, colocou um vestido meu, o meu salto, minha roupa, o meu óculos e brincando de empresária. Aí ela falou: mamãe, a senhora vai com essa sandália? Eu falei: não, então eu vou continuar, sabe, brincando. Então, assim, elas acabam tendo nós como espelho. E eu falo que é uma tarefa muito séria, muito árdua, às vezes também você ser um reflexo bom o tempo todo, no qual às vezes a gente peca um pouquinho. Mas eu acho que a gente pode falar para os nossos filhos o quanto a gente erra, o quanto a gente não sabe, né? A gente não precisa carregar essa perfeição, porque a gente não é perfeita. Não, até uma vez eu comentei, né, com a Laura, e falei assim que, assim, olha, eu não tenho manual de instrução como ser uma boa mãe. Da mesma forma que você não veio com manual de instrução como ser uma boa filha. Então a gente tem que aprender uma com a outra. Mas eu sempre falo para os meus pequenos na da clínica, né? Quem ensina a sua mãe a ser mãe? Ah, é a mãe dela. Não, a mãe dela ensinou ela a ser filha. Quem ensina a sua mãe a ser mãe é você. Se a sua mãe não está bem adequada, porque você não está ensinando direito. Então vamos trabalhar, porque a gente trabalha o diálogo, né? Uhum. De como ele pode chegar na mãe dele e falar assim: olha, mãe, isso não está legal. Eu gostaria que você não brigasse comigo. Essa fala, não gosto. Eu acho que é bem importante a parte do diálogo mesmo. E não ter o confronto, porque eu vejo vários filhos hoje em dia que eles confrontam com os pais, né, com as mães. Então, assim, medem força. Então, para ver, olha, ali não é um ringue, é um lar tem que ser... Mas é uma relação difícil, né? É uma relação que às vezes precisa de um mediador, de um terapeuta, porque nem sempre é fácil. Ser mãe é difícil. Sim. Né? Eu acho que não falaria uma profissão, mas é algo muito importante na vida do ser humano. É o início de uma formação de uma personalidade. Ainda mais hoje, né? Que hoje em dia tem tudo, a mídia, tem as redes sociais, que eles se falam entre os jovens, cada um tem o seu mundo. Então, assim, um influencia o outro, às vezes nem para coisas tão legais, então, outros sim. Mas aí é que é legal, difícil. Quando você falou em espelho, quando você consegue ser o espelho ideal para o seu filho e quando você consegue deixar que ele venha conversar com você. Uhum. Né? O meu filho é um garoto, né, um homem hoje, e que faz coisas erradas e coisas certas, mas eu sou sempre a primeira a saber das coisas erradas. Então, eu acho isso muito legal, quando você deixa o caminho aberto e a porta está aberta.
E eles sabem que eles podem contar com vocês. Eu acho que esse é o caminho mais... Eu acho que assim, a adolescência é um momento muito difícil, onde eles criam vários cenários na vida deles, mas quando eles vão passando, vão adquirindo uma certa experiência, uma maturidade, né, dentro da idade deles, eles vão percebendo que somos mães, somos pais, mães, e que eles podem contar com a gente, que aí sim eles vão perder certos receios. Eu com a minha mãe, não. Eu com a minha mãe sempre falei tudo. Aquela filha tagarela que fala, então eu falava as coisas, as minhas curiosidades, eu perguntava sempre para minha mãe. Minha mãe, Daisy Celeste, brigava porque eu perguntava. Mas essa parte, por exemplo, de questionamento, curiosidades, tudo, as minhas filhas, elas sempre me perguntaram. E eu sempre falei. E elas falam, né, até hoje, por exemplo, assim... quando elas eram mais novas, elas sempre me perguntaram, eu nunca deixei sem resposta. Poderia ser uma resposta qualquer, enquanto elas não tinham entendimento. Então, mas eu nunca deixava sem resposta. Então elas cresceram assim, eu sempre respondendo as coisas. Então foram adquirindo ainda mais a sabedoria, né? Aí elas sabiam o que realmente, o que eu estava falando era mais Eu tô certo. lembrando de um ditado que da minha avó falava, ser mãe é padecer no paraíso, né? Eu acho que é um pouco isso. E como lidar com esse padecer? Porque quando você cuida de um filho que é a sua empresa, você não consegue cuidar totalmente de um filho, né, da sua filha. Hoje assim, aí tem Como empresa... lidar com todas essas emoções? É difícil. É difícil, mas assim, são coisas que a gente aprende a fazer. Talvez não faça 100% na excelência, mas a gente faz. Mas uma coisa eu sempre procurei, ter o meu horário de trabalho. Quando eu chego em casa, quando eu termino meu horário de trabalho, aí eu sou mãe. Porque são coisas que eu não poderia levar a coisa do trabalho para casa, exatamente para cada um ter o seu momento. Tem a Daisy empresária, a Daisy mãe, a Daisy filha. Mas é difícil separar tudo isso, né? É difícil, mas mesmo hoje eu trabalhando no home, eu procuro ter o meu espaço, o meu horário. Então, assim, lógico que não é 100% em casa. Acho que quem está em home hoje sabe que não é 100%. Mas eu procuro, assim, esse é meu espaço de trabalho, eu preciso trabalhar no meu horário. Na hora do almoço a gente almoça juntas, em outras coisas eu consigo parar um pouquinho o lanchinho da tarde, alguma coisa assim. Mas é muito difícil conciliar. Mas quando estava trabalhando fora já não tinha essa flexibilidade, né? Não, nenhuma. Era só ligação, depois que veio a chamada em vídeo. Aí o peso e a culpa, tinha mais peso ou não? Não, tinha sim, porque eu não tinha como, eu não via as minhas filhas, ou via pela câmera, ou ligação. Quantas vezes eu cheguei em casa e minhas filhas estavam dormindo, e elas acordavam cedo para poder ir para a escola. Então, assim, eu sempre procurei fazer com que elas estudassem de manhã para que eu pudesse, ao menos, levá-las à escola. E a perua buscar. Então, assim, quando teve uma época que quando a minha filha teve que estudar à tarde, nossa, como eu sofri. Porque eu não podia participar da vida escolar da minha filha, nem levando e nem buscando, porque o horário não estava condizendo com os meus. E aí eu tive até que fazer uma manobra, né, dentro da minha vida profissional para que eu pudesse buscar a minha filha na escola, pelo menos. Mas teve um período que eu saía de casa, elas estavam dormindo, e eu já cheguei em casa, elas dormindo de novo. Então, é muito difícil. E como lidar com tudo isso? Porque eu imagino o quanto é difícil, né? Porque você começa a perder detalhes muito importantes da infância das nossas crianças. Sim, eu perdi vários detalhes. Mas também, se não perder, você não consegue sustentar. Mas, exatamente, eu tinha que trabalhar, né? É uma época que eu estava só, então, assim, só tinha a mim, mais nada. Então, eu não tinha o que fazer, né? Eu tinha que... sempre um lado é mais prejudicado de qualquer situação que você tenha que tomar. E teve um período que eu tive que sacrificar mais um pouquinho essa parte da ausência das minhas filhas para que eu pudesse dar o sustento, né, uma vida digna para elas. O que muitas vezes eu vejo e particularmente eu acho que é um dos erros que nós muitas vezes cometemos
é quando a gente tenta suprir as nossas falhas pelo presente ou por outras coisas. Né? Isso é um erro que normalmente acontece nas mães solos, dos pais solos, ou dos pais que não têm mesmo esse tempo. Então, assim, vamos para o shopping, compra isso e enche as crianças de presentes. Na verdade, aconteceu isso comigo quando eu fiquei viúva. Então, eu queria suprir a ausência do pai com presentes. Eu queria suprir a ausência do pai com presentes. Era nítido, não tinha. Era uma coisa que eu achava que precisava fazer. Até um dia que a Rafaela queria um brinquedinho. A mais velha, né? Que a outra era pequena. A Rafaela virou e falou assim, eu quero esse brinquedo. E colocou a mãozinha na cintura, falou, eu quero esse brinquedo. Eu falei, não, filho. Foi um momento muito difícil. Falei, a mamãe não tem agora como comprar, tal. Ela, mas eu quero, porque eu tenho tudo que eu quero. Aquilo foi assim um choque de realidade, né? Em mim, que eu falei, opa. Falei, pois você não vai ter. E a partir de hoje vai ser tudo merecimento. E ela fala até hoje sobre isso. Porque ela fala, e assim, eu tive condições de comprar depois e não comprei. Pela postura que ela teve naquele momento. E tudo, isso vai até hoje. Tudo para elas eu falo, é merecimento. Quando elas querem algo eu falo, tem certeza? Avalia, veja o seu comportamento. Você realmente merece isso? Porque a barganha é muito ruim, né? Eu vou estudar se eu ganhar um presente, vou fazer isso se eu ganhar aquilo. Eu falo que assim, esse tipo de barganha comigo nunca teve. Eu li uma vez um artigo no jornal que eu achei bem interessante. Uma família muito rica, cheia de posses, chegou para o filho e falou assim, filho, qual é o homem que você mais gosta? Achando que ele era o homem que ele mais gostava. E ele falou assim, é o tio José, que era o jardineiro. Como assim? Porque ele me ensina sobre as plantas, ele me ensina, ele deixa eu regar, eu brinco com ele na terra. Aí a mãe, né? E a mãe? É a mulher que você mais gosta? É a tia Maria da cozinha. Ela faz o bolo que eu gosto, ela faz... Então, assim, às vezes, a maioria das vezes, as crianças, elas gostam de coisas muito simples. A gente fala, né, que é muito fácil comprar uma criança. Né? Às vezes com um sorriso, com uma brincadeira. Não necessariamente precisa passar por valores. Não. Mas essa parte de você comprar algo da criança, né? É muito inconsciente que as pessoas fazem. Que eu falei, eu fiz. Mas depois disso, eu falo... Não... Mas é algo mais para suprir, às vezes, a nossa necessidade, né? Uma falha que a gente acha que tem, do que necessariamente é a necessidade da criança. Então, realmente não é. Então, é algo que nem eu falo, minhas filhas lá em casa sempre falam, se eu fizer isso, eu vou ganhar isso, mas na brincadeira. Hoje a gente faz isso na brincadeira, mas de verdade, na barganha, nesse sentido comigo lá em casa, não tem. Não só em casa, isso eu falo, não só em casa. Na minha vida, pode ser na empresa, pode ser em qualquer relacionamento, a gente não tem que fazer certas coisas por interesse, a gente tem que fazer, é uma troca, é algo legal, não dessa forma. Você tem uma empresa sua? Sim. E você envolve as suas filhas, as mais velhas, já adultas, né? Você falou? Sim. Hoje a Laura, né, 19 anos, ela me ajuda por eu estar trabalhando home quando eu preciso, assim, ela me ajuda várias vezes, né? Porque eu preciso ou visitar um cliente, ou mesmo estou fazendo alguma outra coisa, ela fica no atendimento. Então a Laura Sua empresa me ajuda. De quê? É de logística, né? De entregas rápidas por moto e carro. E até a Júlia já atendeu, toca o telefone. A de 11 anos. A de 11 anos. G3 Logística. Ela já sabe, só um minutinho, por favor. Então, assim, é muito gostoso, porque quem liga, quebra um pouco o gelo, vê que realmente a criança atende adequadamente, né? Não atende um alô, mãe, telefone, não. É uma coisa bacana. A mais velha, hoje não, porque está lá, mas assim, o que eu falo assim, a empresa é minha, é uma coisa que eu gosto, né? Eu tenho essa empresa, eu estou na empresa desde 2007, gosto mesmo do que eu faço, mas é que elas falam, mamãe, eu não quero ser dona de empresa, não. Elas falam mesmo.
Deus me livre ser empresária. Eu vejo tanta dor de cabeça que a senhora tem com funcionário, com imposto, com cliente. Eu não quero ter empresa, não. Mas, isso elas falaram há alguns anos. Eu espero que um dia elas tenham, né? Hoje a minha de 19 anos me deu uma surpresa que hoje ela está tentando fazer algo de ser uma mais nova empreendedora da família. Então, assim, eu vou incentivá-la ao máximo para ser empreendedora, ser dona do seu próprio negócio, porque assim, é desgastante? É cansativo? Muito, mas é muito gostoso também. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, se eu falar que não... E apaixonada por ser mãe também, né? Sim. E como foi deixar a Rafaela voar para outro país? Porque me parece, assim, pelo que você está me passando, de uma mãe meio coruja. Então, firme, mas coruja. Sim, eu sou mesmo, procuro ser uma mãe coruja. E como eu falei no início, eu sempre falei, vou criar minhas filhas para o mundo. E aí a Rafa falou, mãe, esse dia chegou, eu vou para o mundo. Então eu falei, nossa, chegou muito rápido. E assim, eu sempre, isso desde sempre incentivei minhas filhas atrás dos sonhos, né? Eu falo, como que vai saber se vai dar certo se não tem o coração de mãe? Ah, não, isso sofre até hoje. Se falar muito, eu vou começar a chorar aqui. Mas assim, minhas filhas sabem, eu começo a falar, tipo, dela, porque ela tá longe e tudo, mas é muito difícil. Mas assim, ao mesmo tempo eu tenho que deixar ir. Ela tem que realizar o sonho, e ela sabe que tem o meu total apoio aqui. Falo com ela sempre. Eu sei o quanto é difícil para ela lá também, mas assim... E os olhos já estão cheios de lágrimas. Eu falei. Mas é muito difícil. Mas eu acho que é muito gratificante quando você vê seu filho crescer, ir para o mundo e levar os seus ensinamentos. Exato. É muito gostoso. Ela liga para mim e fala assim, mamãe, tô igual a senhora. Às vezes no trânsito é muito engraçado, porque ela tá dirigindo às vezes e ela fala, nossa, alguma coisa, ela me liga e fala, mãe, eu tô igual a senhora, eu tô dirigindo fazendo tal coisa. Aí esses dias, qualquer outra coisa que ela vai brincar com as crianças lá, que ela é babá, então ela fala, mamãe, eu fiz igual a senhora fazia com a gente, sabe? Então assim, isso é gostoso, porque ela lembra das coisas gostosas que nós fizemos, então para mim é muito prazeroso. E só o fato dela estar lá, estudando, né, que agora, né, já está fazendo faculdade, é uma bagagem que ela vai ter, assim, que eu queria ter tido e minha mãe não deixou ir na época, né? Eu acho que às vezes também eram mundos diferentes, era muito diferente, eram visões diferentes. Mas para a gente encerrar, qual conselho você poderia dar para a mãe solo que está no início dessa nova caminhada, sozinha e lutando para conquistar o direito dela de ser mãe, de empresária, de mulher? O que eu tenho para falar assim, você não desista de você primeiramente. Porque você é mulher, você é mãe, você é empresária, e atrás de tudo isso tem você. E não se anule por conta de nada. E viva as suas coisas, cada um no seu tempo. É difícil, mas você vai saber achar o seu tempo dentro da sua necessidade. Quem trabalha home também tem a sua dificuldade. Eu aprendi de uma forma diferente, que eu estava com o escritório fora. Mas assim, não desista de você nunca. Se é isso que você quer, vai que vai dar certo. Sempre dá. Ser mãe é difícil, ser mãe é educar, ser mãe é amar, ser mãe é ser mulher, ser mãe é ser feliz, é namorar, é ter marido, é ser solteira. Ser mãe é ser feliz, é conquistar o seu espaço individual, seu espaço como mulher e seu espaço como mãe. Deise, obrigada muito pela sua presença, adorei estar com você. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. Parabéns pela mãe maravilhosa que você é. Obrigada. E quero também agradecer Gouveia Móveis pelo nosso cenário lindo. Gente, obrigada. Beijo, até a próxima.